90% da nossa turma aqui é pequena. Eu não estou? Não, foi só um alerta, mas... acho que nós estávamos com 80%, 90% da turma, todos concordaram que a gente poderia ter alguns encontros presenciais e que seriam encontros de duração de 1h30. Então, de 7 às 8h30, lá na UFPA, lá na UFOPA, e aí a gente faria as nossas atividades práticas da disciplina nesses acordos presenciais. Então, diante desse cenário, eu montei aqui um cronograma para a gente, onde a gente vai ter 4 encontros presenciais. Os demais são os nossos encontros aqui na aula. Então, a gente já teve a nossa aula 1, onde a gente conversou. Hoje é a nossa aula 2, onde a gente vai ver um pouco de teoria sobre introdução à gerência de projetos. Aí, na aula 3, na próxima semana, já seria o nosso primeiro encontro presencial. Eu vou confirmar para vocês no grupo onde vai ser. A intenção é que seja lá no laboratório que a gente chama de laboratório de inovação, mas na verdade é o lab que fica na sala 221 do bloco modular. Eu ainda vou confirmar com o coordenador se a gente pode utilizar o laboratório, acredito que sim, e aí eu confirmo lá no nosso grupo de WhatsApp e também na mensagem do SIGA o local. Mas a ideia é que a gente faça a nossa primeira atividade prática da disciplina na próxima aula, dia 5 de abril, né? E essa seja presencial. Depois a gente vai ter novamente 2 aulas remotas, como essa. E aí, outra atividade prática, que seria uma aula presencial no dia 26 de abril. Aí a gente vai na sequência, tem mais 3 aulas síncronas, sendo que uma delas é a primeira avaliação. E aí a gente vai ter, novamente, outra aula prática, dia 24 de maio. Depois, novamente, tem mais 3 aulas no modo remoto, e tem uma avaliação prática no dia 21 de junho. Então, a ideia da disciplina é que a gente intercale esses momentos presenciais com os momentos, esses momentos remotos com os momentos presenciais. Esse cronograma ele já está lá no SIGA, e aí vocês podem acompanhar, mas basicamente, no dia 5 de abril, no dia 26 de abril, no dia 24 de maio, no dia 21 de junho, são os dias que nós teremos os nossos encontros presenciais lá na UFOP, certo? A outra questão é que eu tinha falado para vocês na aula passada, que a gente ia fazer a disciplina com esses encontros e teria as atividades ficariam no Classroom. Só que essa semana chegou uma orientação da UFOPA para os professores usarem preferencialmente o SIGA. E só em caso de exceções, usar outras ferramentas. Então, o que eu fiz? Eu já coloquei o nosso material no SIGA, já está lá, deixa eu parar aqui de apresentar, na guia. Então, já está lá no SIGA, a apresentação da disciplina que foi a aula passada, a nossa aula de hoje com esse arquivo de gerência de projetos. BSI, cronograma, esse aqui é o que eu apresentei para vocês, onde tem as aulas. E esse outro arquivo, aula 1GP, vai ser a aula que a gente vai ver hoje. Então, eu vou utilizar o SIGA para disponibilizar material. Se alguém tiver dificuldade, se a turma tiver dificuldade, vocês me falam, que aí eu verifico outra forma de disponibilizar o Classroom ou o nosso próprio WhatsApp. Então, a gente volta a usar preferencialmente o SIGA. Isso já é um preparatório para a retomada das atividades como elas eram antes da pandemia, né? Esses 2 anos que a gente teve a pandemia. Então, a gente vai ter nesse preparatório, a gente retoma a utilização do SIGA, a gente já vai ter alguns encontros presenciais para fazer as atividades práticas da disciplina e alguns encontros remotos. A intenção é que no próximo semestre a gente já volte à normalidade, se Deus quiser, e se a pandemia realmente tiver cessado, acredito que no próximo semestre a gente já volta para o presencial. Mas esse aqui a gente já vai fazer atividades
para a retomada. Vai utilizar o SIGA, vai ter algumas atividades práticas presenciais aqui na disciplina. Esse semestre ele ainda está de acordo com a programação do professor com a turma, né? Então, vão ter turmas totalmente remotas, tem turmas que vão estar fazendo isso que eu propus a vocês, a gente ter aulas, tem alguns encontros presenciais e ter as aulas remotas, vão ter turmas que talvez estejam todas no presencial. Então, a resolução desse semestre vigente, ela permite isso, já permite as 3 modalidades, tá? E aí, como eu falei na aula passada, só relembrando, já que a gente vai ter um encontro presencial semana que vem, não esqueçam da carteirinha de vacinação, porque está sendo cobrado, quando a gente entra no FOPA, ali na guarita, eles pedem a carteira para a gente, tá? E aí, se finalizamos a nossa sessão de informes, né, da disciplina, e a gente vai para o primeiro conteúdo da disciplina. Hoje, na aula passada, a gente não teve conteúdo nenhum, já que a gente conversou sobre como seria a disciplina. Na aula de hoje, a gente vai ter um conteúdo que é uma visão geral do que é a disciplina, do que é gerenciamento de projetos, e na aula que vem, a gente vai fazer uma atividade prática sobre esse conteúdo de gestão de projetos de uma forma geral. Então, a disciplina de gestão de projetos, ela é uma disciplina mais teórica do que prática. Até por isso, vocês viram lá que a gente vai ter 4 encontros de atividades práticas, onde a gente tenta adaptar algumas atividades para a disciplina, mas ela é uma disciplina inerentemente teórica. E é uma disciplina que, apesar dela ser teórica, eu costumo dizer para as turmas que ela é uma teórica, mas que a gente só consegue entender a dimensão dela na prática. Então, para alguns de vocês que já estão no mercado de trabalho, vocês já devem ter participado de projetos ou coordenado projetos, dependendo, né? E aí, ali, na vida real, que a gente consegue entender na prática os conceitos que a gente vê aqui nessa disciplina de uma forma muito mais teórica. Então, apesar dela ser teórica, mas de fato a gente vai ver a aplicação dela, a cobrança de prazo, a estimativa que o chefe quer saber quando aquela tarefa vai ficar pronta, a famosa pergunta, quanto vai custar isso que você está fazendo? Isso a gente vai aprender aqui na disciplina os conceitos básicos, né, para gerenciamento de projetos, né, a gente vai aprender algumas metodologias, técnicas, métricas e ferramentas. Mas essas perguntas na prática, que elas vão nos trazer o real dimensionamento do que é realmente gerenciar um projeto. Tem essa figura clássica aqui, que vocês já devem ter visto em vários memes por aí da internet, mas basicamente é uma sátira ao como acontece muitos projetos até hoje. O início do projeto é bonito, né? Tudo planejado, o gerente de projeto vai lá, faz o cronograma, divide as atividades, mas conforme o prazo que ele prometeu para o cliente vai se aproximando, a coisa vai ficando feia. E aí o gerente de projeto, o projeto já deixa de ser testado, já vai ficando de qualquer jeito, já diz, deixa que o cliente testa. Isso é o que acontece, mas que não deveria acontecer se aplicar as técnicas que a gente vê aqui na disciplina. Mas muitas vezes o que acontece é isso mesmo, a gente começa muito bem, e aí quando chega no final, que está tudo apertado, se a gente fazendo uma analogia aqui para o FOPA, né, quando vocês começam o semestre tudo bem, né, estudando as disciplinas que os professores passam, só que quando chega do meio para o fim, já está tudo desandado. Né? Ou o início do curso é uma beleza, tem o caderno para anotar, quando o professor fala, até copia o que ele diz, mas no final do curso já está querendo que acabe, mal vai para a aula. Então, essa analogia, essa questão que o gerenciamento de projeto ele tenta evitar, ele tenta ensinar algumas técnicas para que isso não ocorra, para que seja feito um dimensionamento de prazo adequado,
para que seja feito um dimensionamento de custo adequado para que no final o projeto seja entregue com qualidade e que no final o desenho esteja tudo bonito, né? Comece bonito aqui o cavalo e termine ele bonito. Não desse jeito aqui, que é o que a gente deve evitar, tanto nos projetos da prática quanto nos nossos projetos de vida, né? E aí a gente vem dizer, sim, mas aí a gente tem essa disciplina, mas gerência de projetos é uma profissão? É. Apesar de dentro aqui do curso ele ser apenas uma disciplina, dentro de um monte de disciplinas que vocês têm ao longo do curso, o gerenciamento de projetos, por vezes, ele pode ser uma profissão. O som do fundo aqui tem uma cantiga dos cachorros vizinhos, coisas do remoto, né? Então, gente, voltando aqui, o gerenciamento de projetos, ele pode ser uma profissão, pode ser que no final do curso, vocês vão trabalhar numa empresa, e aí vocês comecem como analista de sistema e terminem como gerente de projetos. Porque, no geral, a promoção é fazer com que aquele excelente analista de sistema, com que aquele excelente programador, agora ele passe a se tornar o líder de projeto, o gerente de projeto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai coordenar toda a equipe, coordenar todo o projeto, para que no final ele seja entregue com qualidade. Então, gerenciamento de projetos é sim uma profissão. E existe um curso, então, específico, tem um bacharelado em gerência de projetos? Acredito que ainda não. Não como curso, mas como especialização tem. E como a MBA, também tem vários, que é MBA em gerenciamento de projetos, especialização em gerenciamento de projetos. E vocês vão ver aqui no final dos slides que existe uma certificação que diz que você é gerente de projetos de acordo com o instituto lá do PMI. Ou, se você for seguir um método ágil de desenvolvimento, tem certificações em Scrum Master, que seria o que a gente entende como gerente de projetos ágeis. No âmbito da nossa disciplina, a gente vai ver tanto a parte de gestão de projetos tradicional, como a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de projetos ágeis, que é o que está mais sendo utilizado atualmente para gerir projetos de desenvolvimento de software. Mas, claro, a gente precisa passar também por toda a ementa tradicional da disciplina, para a gente também depois praticar um pouco da parte de gestão ágil de projeto, que nada mais é também que aplicar esses conceitos, mas de uma forma diferente, ou seja, segue uma outra metodologia. E aí eu estou falando aqui em gerenciamento de projetos, mas eu não disse ainda qual é o conceito de projetos. Esse conceito de projetos ele vai variar de acordo com o autor. Mas um dos mais clássicos é o conceito do guia PMBOK, que é o guia de conhecimento em gestão de projetos, é uma certificação americana, que diz que o projeto é um esforço temporário com a finalidade de criar um resultado exclusivo. O que nos diz essa frase? Primeiro, quando ele diz que é um esforço temporário, eu já sei que tem início, meio e fim. Então, tudo que tem início e fim é um projeto. Agora, no final disso, eu tenho que ter um resultado. Não adianta eu passar 3 meses e no final não entregar nada. Então, o projeto, eu tenho um esforço temporário, ou seja, eu tenho um prazo, e eu tenho que entregar um produto no final. O projeto de vocês, de fazer o curso de bacharelado em ciência da computação, ele se encaixa como projeto no conceito? Sim, porque vocês têm um esforço temporário, teoricamente de 5 anos, pode levar um pouco de tempo a mais, mas teoricamente de 5 anos, ou 4 anos e meio, dependendo do ano que vocês entraram, e tem a finalidade de criar um resultado exclusivo, que é o diploma que cada um de vocês recebe no final. Então, fazer um curso de graduação pode ser considerado como um projeto, assim como construir um aplicativo também é considerado projeto. Tudo que se encaixa em ter início e fim determinado e ter um produto único, de alguma forma, qualquer aspecto que seja, isso é um projeto. Então, quando a gente fala que é um esforço temporário, não significa que é de curta duração. Então, a gente pensa, um esforço temporário, então 2, 3 meses. Não. Existem projetos que demandam anos e anos, mas ele tem uma duração determinada.
O termo temporário, ele não se aplica a produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. Ou seja, a maioria dos projetos, ele cria um resultado duradouro. Erguer um monumento nacional, o resultado vai durar séculos, mas a tarefa de fazer aquilo, fazer uma ponte, aquela ponte pode durar uns 30 anos, mas fazer a ponte tem que ter um início e um fim, vai levar 2, 3 anos. Então, os projetos, eles têm que ter, a primeira característica é, ele tem uma duração definida. Não quer dizer que seja pouco tempo. E tem que ter um resultado exclusivo, não necessariamente único, mas os resultados eles podem ser semelhantes. Então, fazer um carro é um projeto. Claro, cada carro desse, ele é único em si, mas ele é semelhante ao outro. Quer dizer, o que eu faço? Se você, o curso de graduação, cada um de vocês vai ter um diploma igual. Só que o diploma do Paulo é só do Paulo, então ele é exclusivo. O diploma do Lucas é só do Lucas, então ele é exclusivo. Então, por mais que ele seja semelhante, ele é exclusivo na sua natureza. Então, o projeto ele tem o conceito principal dele é esse. E o que seria esse resultado exclusivo? Pode ser qualquer coisa. O desenvolvimento de um serviço, de um veículo, a construção de um prédio, o desenvolvimento de um sistema e o desenvolvimento de um projeto de software também. O Paulo deve te ouvir, professora, com certeza, o Paulo vai sair, uma hora sai. Então, o desenvolvimento desse projeto de software é um projeto. É por isso que a gente tem essa disciplina no curso. Por que a gente tem essa disciplina de gerência de projetos no curso? Porque desenvolver um projeto de software é um projeto. E é o projeto que um bacharel de ciência da computação ele vai sair capacitado para fazer, passando por todas as fases. Então, na sequência de disciplinas lá de engenharia de software, vocês têm lá engenharia de requisitos, vocês têm teste de qualidade, análise de projeto de software, tem todas as disciplinas de programação, tem disciplina de banco de dados. Todas essas disciplinas têm o objetivo de que, quando se integre elas juntas, vocês possam ser capazes de desenvolver um projeto de software. Aí vem a disciplina de gestão de projetos, para quê? Para fazer a coordenação dessas ações. E é por isso que lá na grade de disciplinas, essa disciplina é uma disciplina de final de curso. Pode ser que alguns aqui estejam adiantando e fazendo antes, mas é uma disciplina de final de curso no sentido de que você precisa entender que você vai integrar todas essas outras áreas para ter um projeto. Tá? Só que nessa disciplina, ela não é uma disciplina prática no sentido de que vocês não vão fazer um projeto de um software e implementar aqui. Para isso, tem uma outra disciplina chamada Laboratório de Desenvolvimento de Software. Nessa, sim. Nessa, vocês precisam fazer um projeto do início ao fim, e aí vão precisar até aqui dos conceitos que vocês vão ver nessa disciplina de gestão de projetos. Então, o projeto, a gente já viu que ele tem um início, meio e fim, e se ele tem um início, meio e fim, eu preciso fazer atividades dentro desse prazo. Então, no início, eu vou planejar, o projeto vai ter que fazer, depois eu vou executar, vou controlar o meu projeto e no final eu finalizo. Então, aparentemente, super simples. Mas cada uma dessas fases é o que a gente vai estudar ao longo dessa disciplina. É uma elaboração progressiva no sentido de que você vai fazendo aos poucos, passo a passo, incrementado. Não quer dizer que você, ao longo do projeto, vai aumentar o escopo dele. Ou seja, eu me comprometo a fazer um software que tem 10 funcionalidades. Ele tem cadastro, tem consulta, tem relatório. E aí, no meio dessa... E aí eu digo, olha, para fazer esse projeto aqui, que tem 10 funcionalidades, eu vou levar 3 meses. E eu vou te cobrar R$ 5.000. Eu já tenho o escopo definido, com isso eu defino o prazo e defino o custo. Se eu aumentar esse escopo, se o meu cliente chegar lá e diz, olha, eu não quero mais 10 funcionalidades, eu quero 15. Se eu aumentar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, por consequência, eu vou levar mais tempo, por consequência, vai ser mais caro. Então, por isso que ele destaca, a elaboração progressiva não quer dizer aumento de escopo, porque se eu aumentar escopo, eu vou impactar o meu projeto. Elaboração progressiva significa que eu vou fazê-los por partes.
E aí a gente se pergunta, e quando é que um projeto finaliza? O óbvio é quando ele fica pronto, né? Ou seja, quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos, quando ele se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser atingidos, ou seja, ele acaba porque lá no meio do projeto eu vejo que eu não vou conseguir entregar. Aí ele pode acabar. Ou quando não existe mais a necessidade do projeto. Eu estou fazendo um projeto de um sistema para atender uma determinada demanda de um governo. Esse governo é trocado. E aí o novo governo diz assim, olha, não quero, não quero esse projeto. Esse projeto vai finalizar, só que ele não foi construído totalmente, mas também é uma forma de finalizar. Então, o projeto ele finaliza no caminho feliz quando todos os projetos tiverem sido quando todos os objetivos dele tiverem sido atingidos. No caminho infeliz, alguém foi lá e disse que não tinha mais necessidade do projeto, ou se tornou claro que os objetivos do projeto não serão ou não poderão ser atingidos. Ou seja, quando você fazer um projeto, no final, isso aqui não vai dar certo. Estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não vai dar certo. Esse curso aqui é o curso errado. Não, esse exemplo aqui que eu estou dando serve para ninguém aqui. Esse curso aqui é o curso errado. Eu vou terminar, eu vou abandonar e vou fazer arqueologia. Encerrou o projeto, me formar em cientista da computação. Não me formei, mas ele encerrou. E vou começar um outro projeto, me formar em arqueóloga, por exemplo. Então, o projeto ele pode se terminar ou porque deu tudo certo, ou porque deu tudo errado, né? E aí vem a pergunta, sucesso ou fracasso? O que realmente importa? O que garante que eu vou ter um projeto de sucesso? Um projeto de sucesso disse que ele teve sucesso quando? Eu estimei o tempo corretamente, ou seja, eu disse para o cliente, vai ficar pronto em 3 meses, e realmente ficou. O custo previsto, eu disse, olha, eu vou te cobrar 300 mil. E no final, foi 300 mil mesmo, deu tudo certo. O que eu não precisei pedir para ele me pagar mais, porque aquele dinheiro foi suficiente para eu desenvolver o projeto. Quando o cliente diz assim, olha, ficou bacana esse sistema, então eu tive um bom nível de aceitação do cliente. Quando o projeto e o cliente como referência, quando o cliente vai dizer, olha, contrata ali o Lucas, que o Lucas é bom. Ele entregou esse projeto aqui e deu tudo certo. Quando eu consegui atender de forma controlada as mudanças de escopo, quando eu fecho o que o projeto tem que fazer com o cliente, não necessariamente eu vou não aceitar mais nada. Pode ser que ao longo do tempo esse projeto altere, mude. Só que se eu conseguir atender de forma controlada as mudanças do escopo, esse projeto é de sucesso. A gente vai falar um pouquinho de processo ágil de desenvolvimento ao longo da disciplina, e aí vocês vão ver que lá no processo ágil, uma das coisas é que ele vai sendo alterado ao longo do tempo. E isso não tem problema, desde que eu consiga gerenciar isso, né? E o projeto também é de sucesso quando as regras, políticas e procedimentos da organização sem causar distúrbios, ou seja, eu consigo implantar aquele projeto numa empresa, numa organização, e aquilo ocorre de forma controlada. E quando eu respeito os aspectos culturais da organização. Então, diz-se que um projeto é de sucesso, veja aí, precisa atender uma série de questões, ele precisa ter tudo que o cliente quer, o cliente tem que gostar no final, ele tem que ser entregue no prazo estimado, ele tem que ser entregue dentro do custo previsto. Então, vejam que não é uma tarefa tão fácil assim o projeto ser de sucesso, né? Então, às vezes é mais fácil o projeto, ele é entregue, mas ele não teve tanto sucesso assim não, porque ele foi entregue atrasado, o cliente não gostou muito, achou feio, achou que não está atendendo às necessidades dele. Muitas vezes os projetos eles são finalizados dessa forma. E aí diz que ele não é de sucesso. E aí a gente vem uma pergunta, por que gestão de projetos em TI? Por que a gente tem uma disciplina específica aqui, né? Será que não é lá para o pessoal de engenharia, eles que fazem projeto de construir prédio? Será que não é lá para o pessoal da arqueologia, eles que fazem projeto para fazer algumas escavações? Por que a gente em TI, na área de TI, precisa estudar essa disciplina? Bom, a gente precisa estudar essa disciplina mais do que outra área, porque, principalmente agora, tem tecnologia da informação em toda parte.
É difícil encontrar qualquer produto hoje em dia que não tem software ou hardware envolvido, né? A gente compra um carro, tem uma série de softwares ali envolvidos. A pessoa compra uma geladeira, tem um software ali por trás. Compra um fogão, tem um software ali por trás para fazer, sei lá, acendimento automático. Então, hoje em dia, a TI está em toda parte. Então, quase todos os projetos vão envolver tecnologia da informação. A outra é que a gente está numa área que o ciclo de vida dos produtos ele é muito curto, e os produtos são cada vez mais complexos, ou seja, isso aqui é uma figura que só vai até 2011, mas se a gente colocar agora os celulares de 2021, totalmente diferentes. Se a gente pensar em 2001, quando alguns de vocês estavam nascendo, o celular era de uma forma. Se a gente pensa agora em 2021, 2022, é totalmente diferente. Então, o ciclo de vida dos produtos que são feitos na nossa área é muito rápido. Outro dia, eu estava fazendo uma apresentação para uma disciplina lá do Profenite, e aí eu fui fazer uma nuvem de palavras com os termos de TI que são mais utilizados agora, né? Big Data, aprendizagem, machine learning, né? Aprendizado de máquina, uma série de termos que hoje em dia é IA, cloud computing, uma série de termos que hoje em dia são muito comuns para a gente, né? E aí eu parei para pensar, e, meu Deus do céu, quando eu me formei, eu não vou dizer quando, mas já faz um tempinho, foi em 2004, 18 anos. Nenhum desses termos existia. Então, quando eu me formei há 18 anos atrás, aqueles termos da minha nuvem de palavras, que são os termos que estão utilizando agora, Big Data, Cloud Computing, Blockchain, uma série de termos que NTS, que agora é cada vez mais comuns, na área de tecnologia, nada disso existia. Então, só para exemplificar como a gente está imerso em uma área que o ciclo de vida, tanto dos produtos, como dos processos, como das tecnologias utilizadas, ele é muito rápido. Por ele ser muito rápido, eu preciso gerenciar muito, porque pode ser que eu comece a desenvolver uma tecnologia, que se meu projeto for muito grande, se for um projeto de 2, 3 anos, quando eu entregar aquilo já está em desuso. Tão rápido é que as coisas mudam na nossa área. Então, justamente por ser muito rápido, existe uma necessidade maior de gerenciamento do que outras áreas. Se a gente pensar, fazer analogia aqui com a área da construção civil, é claro que deve ter mudança nos materiais que eles utilizam. Mas se a gente pensar, construir uma casa, hoje, de certa forma, olhando com o olhar de quem não conhece tanto, precisa dos mesmos recursos que há 20 anos atrás. Eu preciso de tijolo, eu preciso de cimento, eu preciso de ferro. As tecnologias que eu vou utilizar, claro que os processos devem ter sido mais automatizados, né? Mas o que eu vou fazer ali é muito parecido com o que eu fazia 20 anos atrás. Só que na nossa área de computação, não. Um projeto de computação há 20 anos atrás, ele está longe de ser o projeto de computação de hoje. Primeiro que há 20 anos atrás, se a gente for falar em desenvolvimento de software, nem existia aplicativo para celular. Então, ninguém fazia desenvolvimento mobile. O máximo que existia ali era um desenvolvimento web começando ainda. A gente falava de sistemas que a gente utilizava a terminologia sistemas CRUD, que era sistema de cadastro, consulta e relatório, né? Eu cadastrava, eu consultava, fazia cadastro, fazia consulta, e eram os sistemas. E a maioria sistemas web ou sistemas desktop. Hoje em dia, 20 anos depois, é totalmente diferente. Então, quem começou a desenvolver um projeto lá, 10 anos depois, aquele projeto dele já está em desuso. O que ele fez já não serve, tem que fazer outra coisa. Então, essa rapidez na nossa área fez até com que o gerenciamento de projetos tradicional deixasse de ocupar uma área, uma posição tão grande dentro da nossa área da computação. A gente vai ver o gerenciamento de projetos tradicional aqui na disciplina? Vai, até porque muitos projetos ainda são desenvolvidos da forma tradicional. Mas também foi aqui dentro da computação que surgiu os conceitos de gestão ágil de projetos.
Por quê? Porque é tudo tão rápido que aquele tradicional ali de fazer toda aquela documentação, de fazer o cronograma, de fazer relatórios, de planejamento de riscos e tal, que é um processo pesado, ele se tornou difícil de ser utilizado na nossa área porque as coisas evoluem muito rápido. E aí a gente vai ver também nessa disciplina a parte de gestão ágil. O outro fator também é a competitividade global. Vocês estão fazendo sistemas aqui que podem ser utilizados em qualquer lugar do mundo, assim como o pessoal lá do Japão está fazendo lá, projetos, softwares que podem ser utilizados em qualquer lugar do mundo. Então, a gente compete no que faz com pessoas do mundo inteiro. Né? E também, cada vez mais, existe uma exigência de qualidade dos produtos e serviços. Hoje, a gente já viu no slide anterior que tudo é software, né? E como tudo é software, a necessidade de que os produtos tenham qualidade e não tenham erros que impactem a vida das pessoas só cresce. Então, se a gente, por exemplo, pensar num software que está lá dentro de um aparelho de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada. Um erro ali, ele pode dar o diagnóstico errado para uma pessoa, né? Então, o software que está embarcado nos aviões, um erro ali naquele software pode fazer com que o avião caia. E a gente já viu casos que, no final das investigações, concluiu que era um erro de software. Então, erros de software, eles impactam cada vez mais a vida das pessoas, porque está em toda parte, né? Hoje em dia, quase todos os serviços, eles estão disponíveis aqui no celular, né? Eu quero fazer uma transferência bancária, antes eu ia no banco, hoje a pessoa faz um Pix, quer fazer a sua declaração de imposto de renda, vai ter um aplicativo aqui, quer pedir uma comida, vai no iFood, quer pedir um carro, aqui em Santarém vai no Urbano, se estiver fora vai no Uber. Quer dizer, todo tipo de serviço está aqui. E esses serviços hoje, eles estão no dia a dia das pessoas, né? E como eles estão no dia a dia das pessoas, a exigência por uma qualidade desses produtos e serviços cada vez aumenta mais. Se antes aceitava-se um tempo de resposta um pouco maior quando ia se fazer uma consulta, hoje em dia não se aceita, né? A pessoa abre o aplicativo, ela já quer que o aplicativo funcione, que já consulte, que faça tudo rápido, porque a urgência das coisas só aumenta. E aí, como já estava tudo muito rápido, mas a pandemia, ela ainda trouxe esse processo de tudo, da tecnologia da informação, ela entrar cada vez mais no cotidiano da vida das pessoas, que essa transformação digital, ela ocorre de tal forma que hoje nos possibilita estar aqui remotamente tendo aula, mas ao mesmo tempo exige-se que a ferramenta que a gente utilize para essa aula, ela tenha o mínimo de qualidade para que a gente consiga executar a nossa aula. Então, essa exigência da qualidade, ela só vai aumentar. Por isso, os produtos da computação exigem um nível de gerenciamento de projetos que garanta essa qualidade do produto e do serviço que oferta. A eficiência corporativa, né, a capacidade cada vez mais, assim como a computação ela passou a entrar em todas as áreas também entraram na computação. Em que sentido? Que a gente tem concorrência também de todo tipo, né? Então, empresas, pessoas programando está cada vez mais comum. Então, garantir que eu vou entregar o que eu estou fazendo com qualidade e que vai atender as expectativas e que eu sou melhor que a concorrência, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um nível adequado de gestão de projetos. Foco no consumidor, que que eu acabei de comentar com vocês. Cada vez mais só cresce esse nível de produtos e serviços disponibilizados. Então, precisa-se gerenciar. E aí, a gente verifica que, considerando tudo isso, que a TI tem toda parte, que os nossos produtos e tecnologias evoluem muito rápido, que a gente compete com todo mundo, que os serviços que a gente tem que oferecer tem que ter qualidade, que tem que ser eficientes, que o consumidor tem que ficar satisfeito,
a disciplina de gerência de projetos, ela vem para tentar atender essas necessidades, né? E a gente se pergunta, em qual contexto essa gestão de projetos ela se insere? Ela se insere aqui dentro dessas três áreas que se conectam. A tecnologia, que é a área que a gente atua mais fortemente, né? Na parte de processo, que é o entendimento que todo projeto que vai ser desenvolvido, ele precisa de processo, porque ele sempre vai lidar com restrições de tempo, escopo e custo, e no contexto de pessoas. Por quê? O que eu vou desenvolver tanto impacta pessoas, quanto quem desenvolve esses projetos, quem codifica esses novos softwares são pessoas. Então, o gerenciamento de projetos, ele está aqui nesse centro de tudo. Ele tem que se preocupar com as pessoas que fazem e com as pessoas que utilizam. Ele tem que se preocupar com a tecnologia que vai ser utilizada e ele tem que se preocupar com os processos que precisam ser seguidos. Então, a gestão de projeto está aqui tentando equilibrar todos esses laços, todos esses pratos, na verdade, falei laço. Ele também se insere como parte da engenharia de software. Lembra que eu falei para vocês que vocês já viram a disciplina de requisitos, já viram a disciplina de análise de projeto, de teste, de qualidade, gestão de configuração? E aí, para gerenciar tudo isso, para gerenciar toda essa estrutura de engenharia de software, vem a gestão de projetos, então ela se insere aqui também. Então, a gente já entendeu que gerenciamento de projetos é importante, que ele está aqui dentro da engenharia de software tentando coordenar tudo isso. E aí a gente se pergunta como que vai se originar, então, um novo projeto. O novo projeto, ele pode se originar de diferentes formas. Dentro de uma empresa, como uma necessidade, como uma ideia que vocês tenham, tenho uma ideia aqui de construir um aplicativo que vai revolucionar e que eu vou ficar muito rico com esse aplicativo. Isso não deixa de ser um projeto. Só que todo projeto, ele precisa estar alinhado a metas, a planejamentos, para que seja possível conseguir atender o interesse de todos, sejam eles empresas, sejam eles a necessidade de vocês, quando vocês iniciarem um novo projeto. Agora, dentro das empresas, dentro das organizações, algo que é muito importante é a gente saber diferenciar o que é projeto, o que é operação. Por quê? Porque senão a gente vai começar a gerenciar operações e serviços como projeto. E não é. A gente já aprendeu o conceito de gerenciamento de projeto. Que gerenciamento de projeto é tudo aquilo que ele tem um fim único e que ele tem início e fim. Serviços e operações não necessariamente têm prazo. E não necessariamente ele tem um resultado único. Então, as operações, elas é uma atividade contínua, ou seja, ela não é limitada no tempo, ela tem que dar condições para o funcionamento de uma empresa, mas não necessariamente ela é um projeto. Por exemplo, pessoas que trabalham com administração de recursos humanos, com gestão de compras, com gestão de contratos, elas fazem aquilo todos os dias, mas ela não necessariamente tem um prazo. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha lá na biblioteca da UFOPA. Todo dia ela vai lá e ela tem que fazer aquele atendimento ao público. Só que ela não tem um prazo, ela não pode dizer assim, ó, em junho eu vou terminar aqui o meu atendimento ao público. E acabou o meu projeto de atendimento ao público. Se ela fizer isso, ela está deixando o trabalho dela. Então, essa tarefa de atendimento ao público, uma pessoa que trabalha numa loja e que ele é vendedor lá na loja, todo dia ele tem que ir para lá e fazer aquela atividade repetitiva dele de atendimento ao cliente. Ele não trabalha com projeto, ele trabalha com serviço ou operação, que é a mesma coisa. Vocês podem ver esse termo tanto como serviço ou como operação, quer dizer a mesma coisa. São conceitos de trabalhos que eles não têm um prazo, eles são repetidos, eu tenho que fazer sempre. Quem trabalha com projeto, não.
Quem trabalha com projeto, ele faz uma atividade que ela é temporária, tem um prazo, e ela é única, no sentido de que no final eu tenho algo para entregar. Então, imaginem, vocês trabalham fazendo desenvolvimento de sites de uma empresa. Aquele site, um dia vocês têm que entregar. Tem um prazo para entregar. E no final vocês têm o site pronto. Então, vocês trabalham com um projeto. No geral, quem trabalha na área de desenvolvimento de software trabalha com projeto. Muito difícil uma pessoa trabalhar na área de desenvolvimento de software e não trabalhar com projeto. Mas uma pessoa que trabalha, por exemplo, no suporte de uma empresa, que ela tem que fazer atendimentos de rotina. Deu defeito no computador, ela tem que ir lá consertar o computador, tem que colocar a impressora para funcionar, e todo dia ela fica ali disponível para atender os chamados das pessoas daquela empresa. Essa pessoa não trabalha diretamente com projeto, ela trabalha com operações ou com serviços, ela faz atendimento ao público. E por que é importante estar isso aqui no slide? Porque tudo que a gente vai falar na disciplina se aplica para projeto, não necessariamente para serviço. Então, se eu estou falando aqui em gerenciar os custos e fazer um cronograma, em gerenciar risco, isso se aplica para quem trabalha com projeto. Para quem trabalha com serviço, vai ver isso de outra forma. Tá? Até tem disciplinas específicas de gerenciamento de serviço. Não é o caso, aqui a gente fala de gerenciamento de projeto. E aqui na ciência da computação, vocês não têm essa disciplina. Eu acho que na grade de sistema de informação tem alguma coisa como gestão de serviço, alguma coisa assim, gerenciamento de serviço. Tem uma disciplina que vê isso, que é o pessoal que estuda COBIT, que estuda ITIL. A gente aqui na ciência da computação, acho que não tem, não. Se eu não estou enganada, né? Tá, a gente já viu isso, a gente já viu também porque um projeto precisa ser gerenciado, né? A gente já sabe que na ciência da computação, no desenvolvimento de software, eu preciso gerenciar por aquela série de motivos, porque é muito rápido, porque eu tenho que fazer as entregas, porque eu tenho que entregar no prazo. Só que aí, digamos que você acabou de ser contratado para gerenciar o projeto. E agora? O que vocês precisam saber para se tornar o gerenciamento de projetos da computação? Algumas perguntas são importantes quando a gente se torna um gerente de projeto. Se o chefe diz, olha, você agora é gerente de projeto para entregar esse site aqui para essa organização. Aí você se pergunta, o que você precisa? Você aceita ou não? Aí você vê lá o salário, vê que o salário de gerente de projeto é bem melhor que o de programador, então você decide aceitar. Mas antes de aceitar, algumas perguntas são importantes para vocês saberem. Primeira coisa é saber o objetivo do projeto. Para que eu vou fazer aquilo? Depois eu preciso saber quais as atividades que eu preciso fazer para conseguir entregar, saber quando o processo precisa estar pronto, ou seja, o prazo. Eu preciso saber qual orçamento eu tenho, né? Quanto é que eu posso gastar para fazer isso, até para que eu saiba quantas pessoas eu posso contratar, se eu posso pagar hora extra ou não. Eu preciso saber quem são os envolvidos no projeto. Eu vou ter uma equipe? Quem são eles? Eles têm conhecimento aqui nessa linguagem de programação? O que poderia atrapalhar o alcance dos objetivos do projeto? Então, eu preciso saber mensurar os riscos. Eu tenho essa pessoa aqui, mas e se ela pedir demissão? O que acontece? Eu tenho essa funcionária aqui, mas ela está grávida de 7 meses, então eu já sei que daqui a 2 meses ela vai pedir licença. Como é que eu vou substituí-la? Então, eu tenho que, como gerente de projetos, pensar nos riscos que o meu projeto tem. O que eu faço para impedir esses problemas? Então, além de saber riscos, eu tenho que traçar planos para impedir que aqueles riscos realmente aconteçam, ou caso eles aconteçam, não impactem tanto o meu projeto. Se eu precisar contratar fornecedor, eu preciso saber como é que eu vou escolher os fornecedores. Eu preciso saber como é que eu vou acompanhar o meu projeto. Eu preciso saber como eu vou realizar o projeto dentro do prazo e do orçamento previsto. Então, vejam que quando eu falo em prazo, eu sei que eu tenho que gerenciar o tempo. Quando eu falo no que o projeto tem que fazer, é o escopo do meu projeto. Quando eu falo do que pode acontecer, pode prejudicar o meu projeto, eu estou falando dos riscos. Então, todas essas áreas são áreas que um projeto ele vai precisar ser gerenciado. Então, gerente de projeto
Ele tem que se preocupar com o escopo, com o tempo, com o risco, com o custo, com as pessoas, com a comunicação, com a aquisição. E aí, isso aqui eu já sei, é isso que eu vou estudar em gerência de projeto. Eu preciso estudar essas áreas aqui. Agora, dentre elas, existem 3 áreas que acabam sendo mais valorizadas no gerenciamento de projeto, porque, no geral, são as perguntas que o cliente faz. Ele pergunta: quanto tempo você vai levar para fazer? Quanto isso vai me custar? Né? Isso é a pergunta que até a gente faz quando quer alguma coisa, né? Quanto tempo tu vai levar para fazer isso? Em quanto tempo eu recebo? Quanto isso vai me custar? O gerente de projeto, ele tem que se preocupar com o custo, com o tempo e com o escopo do projeto também. Por quê? Porque quando ele vai cobrar o projeto, ele vai cobrar baseado no que ele tem que fazer. Quando ele vai dizer quando vai ficar pronto, o tempo, ele vai dizer esse tempo baseado no que ele tem que fazer, que é o escopo. E no meio disso tudo tem a qualidade, porque no final ele tem que entregar isso e tem que estar funcionando, né? Tem que estar bom. Não adianta eu atender, entregar no prazo, já no preço que eu cobrei e no final não funcionar. E aí isso aqui é o que a gente chama de tripé do gerenciamento de projetos ou tríplice restrição, que é o quê? Toda vez que eu mexo ou no custo, eu impacto, se eu mexer no custo, eu impacto no tempo e no escopo. Se eu mexer no escopo, eu impacto no custo e no tempo. Se eu mexer no tempo, eu impacto no escopo e no custo. E, em qualquer um deles, eu impacto na qualidade. Como assim? Se vocês são contratados para desenvolver um site, e aí vocês escutam do cliente, olha, esse site tem que ter a funcionalidade de consulta, de cadastro e de venda. Beleza, então tá. Então, eu vou te cobrar R$ 1.000 para fazer esse site e te entrego daqui a 2 semanas. Aí, quando está 3 dias trabalhando, aí o cliente chega lá, olha, sabe o que é? É que além da parte de venda, eu quero também uma parte de gerenciamento de estoque nesse site. Só que eu não tenho mais dinheiro para te pagar. Aí você vai dizer, como você vai fazer mais coisas, vai receber menos e vai entregar para ele. Onde você vai impactar? Primeiramente no tempo, né? Se você tinha falado 2 semanas, você vai entregar em 3. Só que se ele não aumentou o que ele vai lhe pagar, provavelmente a qualidade vai ser perdida, né? Ao mesmo tempo, se o cliente diz, olha, esse site que você disse que ia levar 1 semana, 2 semanas para me entregar, eu quero pronto em 1 semana. Você vai ter menos tempo para fazer. Ou você vai impactar no escopo, ou você vai dizer para ele, olha, eu vou até te entregar, mas não vai estar todo pronto, não, porque eu só tenho 1 semana para fazer. Ou você vai impactar no custo, você vai dizer, olha, eu posso até te entregar em 1 semana, só que eu vou ter que fazer hora extra e os custos vão aumentar. Em vez de 100, em vez de 1.000, eu vou ter que te cobrar 2.000. Então, vejam que quando eu mexo em um, eu acabo impactando os outros. E se no final das contas eu não impactar em nenhum, eu vou impactar a qualidade. Porque se ele diz assim, olha, você vai ter que fazer em 1 semana, você vai ter que manter o escopo e eu vou te pagar a mesma coisa. É muito provável que a qualidade não vai ser igual. Você vai ter que fazer tudo com pressa. Não vai dar tempo para testar. Ou você estimou errado. Ou você disse para ele que era 2 semanas e no final era 1 mesmo. Né? Então, isso aqui é a grande chave do gerenciamento de projetos. Ele sempre vai ter que estar preocupado com esses 3 itens. Então, gerenciar o projeto é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender esses requisitos. Então, eu vou ter que aplicar técnicas e tudo mais para garantir que no final eu entrego o que o cliente pediu. Um outro conceito diz assim: gerenciamento de projetos é tudo que você precisa fazer para que o projeto seja concluído no tempo e orçamento, entregando o escopo demorado com qualidade, que é o que? Esse triângulo aqui. Tudo que você precisa fazer para entregar no custo esperado, no tempo esperado, no escopo esperado e com qualidade.
Qual o objetivo do gerente de projeto? No final, é desenvolver o produto, né, dentro do prazo, do custo e do nível de qualidade. Então, isso é o grande desafio do gerente de projetos. A metodologia ágil, ela veio e disse assim, tudo bem, você precisa se preocupar com prazo, custo e escopo, que são as restrições. Mas, além disso, a qualidade é super importante. A gente já até tinha isso no tradicional, mas ele diz aqui, dá um foco grande para a qualidade. E o produto, ele tem que ter um valor, ele tem que estar sempre pronto para entrega. Não adianta você cumprir prazo, custo e escopo e o produto ele não agregar valor. Então, o triângulo ágil de restrições ele é um pouquinho diferente, porque ele quer dar ênfase também para a qualidade do produto e para o produto entregue no final. Então, basicamente, o gerente de projeto, o que ele faz? Ele aloca as pessoas, ele define as prioridades, ele coordena as interações com o cliente e com o usuário, ele tenta manter a equipe focada, ele resolve conflitos, ele gerencia riscos, escopo, tempo e custo, ele identifica requisito, ele é praticamente super-homem. Então, o gerente de projeto, ele ganha um pouco a mais, mas vocês vão ver aqui que ele também tem uma série de preocupações. E aí, para ele fazer tudo isso, está vendo que, aparentemente, antes parecia que o gerente de projetos era chefe e que a vida dele era fácil, né? Mas a vida dele não é tão fácil assim, não, que ele tem que se preocupar com essa série de itens, que é o que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. Esse PMI, o Instituto Americano, que ele foi criado em 69, com o objetivo de fazer o quê? De organizar as atividades do gerente de projetos. Espera aí, esse cara aí trabalha demais e projeto é algo super importante, e aí a gente precisa dizer para esse cara tudo que ele tem que fazer. O que eles fizeram? Eles criaram esse livro, que é o PMBOK, que é o livro de gerenciamento de projetos. Existe uma certificação também, você pode estudar esse livro e fazer uma prova de certificação que diz assim, ok, o Lucas é um gerente de projeto PMI, o Paulo é gerente de projetos PMI, a Crislane é uma gerente de projetos porque ela sabe tudo que tem nesse livro. Isso tem essa certificação também. É um pouquinho cara, mas, no geral, quando a gente tem essas ofertas de emprego, gerentes de projetos, quando vocês olharem lá no LinkedIn, vocês vão ver que muitas dessas eles pedem essa certificação do PMA. E, basicamente, o que, que tem nesse livro? Que é o que a gente vai ver nessa disciplina. São as áreas de conhecimento. Gerência de escopo, gerência de tempo, gerência de custos, gerência de qualidade, gerência de recursos humanos, gerência de comunicação, de risco, de aquisição e um grande gerenciamento aqui que integra tudo isso, que é o gerenciamento de integração do projeto. Então, esse livro, basicamente, ele faz o quê? Ele diz tudo que tem que ser feito em cada uma dessas áreas. O que eu tenho que fazer para gerenciar o escopo? O que eu tenho que fazer para gerenciar tempo? O que eu tenho que fazer para gerenciar custo? É isso que o livro faz e é isso que a gente vai ver também ao longo da disciplina. Gerenciamento de integração, gerenciamento de escopo, de custo, qualidade, aquisição, recursos, comunicação, cronograma, partes interessadas, e a gente vai ver isso tanto da forma tradicional quanto da forma ágil. E aí, a gente vai deixar uma atividade para vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem um mapa mental dos principais pontos que vocês viram na aula de hoje. O que foi que a gente falou? Aqui tem um exemplo de um que eu fiz, mas eu não quero igual esse, que esse aqui foi eu que fiz, né? Eu quero de vocês, onde vocês elenquem os principais conceitos que foram vistos na aula de hoje. Essa tarefa vai estar lá no SIGA. E na próxima aula é um encontro presencial, às 7 horas, que eu ainda vou dizer o local, provavelmente no laboratório que fica na sala 221 do bloco modular, onde a gente vai ter a nossa primeira atividade prática da disciplina, baseada nos conceitos que a gente viu na aula de hoje. Porque nessa aula só eu falei, não sei nem se vocês estavam ouvindo, mas eu falei um bocado. Aí vocês, baseado nesse monte de coisa que eu falei, vocês vão fazer esse mapa mental, e na aula que vem a gente vai tentar fazer uma aplicação prática desses conceitos que a gente viu. Portanto, não faltem na aula presencial para a gente tentar fazer essa atividade para fixar melhor esses conceitos e entender melhor essa questão de gerenciamento de projetos, mas de uma forma
prática. Certinho? Vocês estão aí ainda? Acordaram? Então tá, gente. Então a gente se vê pessoalmente agora na próxima terça-feira, às 7 horas lá na FOPA, tá bom? Boa noite para vocês e tchau, tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.